E se o inferno nunca tivesse sido um só lugar? E se uma única palavra escondesse um mapa inteiro? Durante séculos, sermões e traduções te entregaram uma imagem achatada. Um único abismo, um único destino, demônios com tridentes. Mas a Escritura fala com mais precisão e mais peso. Reinos diferentes, propósitos diferentes, destinos diferentes. Em algum ponto da história, essas linhas foram borradas. Em 1611, a Bíblia King James fundiu todos os 3 infernos sob um único rótulo, e a arquitetura desapareceu. Por que alguém apagaria as distinções feitas por Deus? E o que acontece quando tribunais são substituídos por caricaturas? Ouça com atenção. Jesus adverte sobre um fogo que consome tanto o corpo quanto a alma. Demônios suplicam para não serem enviados a uma prisão que temem. Os apóstolos descrevem correntes que prendem anjos nas trevas até o julgamento. Esses lugares não são o mesmo, nunca foram. Então pergunte a si mesmo, se o seu mapa estava errado, o que isso significa para o seu destino? E se Deus desenhou fronteiras mais nítidas do que te ensinaram, como você deve viver agora? Aproxime-se. Esta noite vamos dissipar a névoa. Vamos traçar os corredores nomeados pela Escritura, recuperar o que a tradição apagou e ver para onde cada um leva. Porque uma vez que esse mapa do invisível for deslacrado, você nunca mais lerá a palavra inferno da mesma forma. O inferno não é um só lugar, são 3. Sua Bíblia não diz apenas inferno. Ela nomeia mais de um lugar, e cada um conta uma história diferente. Nas escrituras hebraicas, a palavra é Sheol, um reino sombrio dos mortos, onde justos e ímpios iam após o sepultamento. Eclesiastes sussurra: não há obra, nem pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Sheol, para onde você vai. Ec 9:10. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra tornou-se Hades, um local de espera, não uma sentença final. Traduções posteriores borraram essa distinção em uma única palavra e, com isso, gerações perderam o mapa. Essas distinções importam porque Jesus, os apóstolos e até os próprios demônios falaram de lugares diferentes, não de um só. O vale de Inom, o abismo das profundezas, as correntes de uma prisão sem luz, cada um com um propósito distinto. Um é o fim definitivo, outro é prisão de contenção, outro é o cárcere de poderes rebeldes. Mas quando você achata as distinções de Deus, perde sua precisão. Se o mapa está errado, o destino também está. O que acontece com a fé quando caricaturas substituem tribunais? Quando fumaça e tridentes obscurecem o trono do juiz? Um mapa achatado gera escolhas descuidadas, mas um mapa ordenado desperta o coração. Esses 3 lugares nunca foram escondidos por Deus. Foram obscurecidos por nossa linguagem e tradição, suavizados e repetidos por séculos até que inferno virasse um martelo cego. Por que nos deram a paródia em vez da ordem? Esta é a verdade inquietante. O inferno não é um só lugar. São 3 domínios com habitantes diferentes, propósitos diferentes, destinos diferentes. E vamos abrir cada um deles, um por um. O primeiro inferno nos leva para fora dos muros do sul de Jerusalém, até o vale de Inom. Em hebraico, era chamado de Gehinnom, e dessa terra nasceu a palavra Gena. No tempo de Jesus, esse vale já carregava séculos de temor. Ele falou com clareza: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10:28. Isso não é um desconforto metafórico, mas linguagem de separação final. Significa que Gina não era uma parada temporária, nem uma sombra intermediária como Hades. Era o destino além da ressurreição, onde corpo e alma encontram seu juízo eterno. Observe de perto a memória profética. Jeremias certa vez se colocou sobre esse mesmo vale e declarou que seria um lugar de matança, cujo nome seria usado como maldição entre o povo, Números 7 e 31-32. No tempo de Jesus, o nome já trazia consigo um terror acumulado por gerações.
Dizer Dina era apontar para um lugar onde a aliança havia sido quebrada, onde o mal fora julgado com fogo. Agora, avance até Apocalipse 20. O grande trono branco se ergue. Livros são abertos. Os mortos, grandes e pequenos, estão em pé. Outro livro é aberto, o livro da vida. E quem não é achado escrito ali é lançado no que João chama de Lago de Fogo. Por que esse lago é chamado de Segunda Morte? Porque é o fim além de todos os fins, a remoção final de tudo o que recusa o reinado de Deus. Esse não é um lugar onde Satanás governa. É o destino que ele teme, o fogo preparado para o diabo e seus anjos, em Mateus 25:41. Se esse fogo foi preparado para eles, o que significa que seres humanos possam compartilhar desse destino? Aqui está a verdade que nos desperta. O juízo não é aleatório, é alinhamento. Aqueles que persistem em rejeitar o reinado de Deus escolhem o caminho já marcado para o diabo e seus anjos. Não foi feito para você. No entanto, andar em rebelião é entrar por esse portão. O que significaria encarar a eternidade em um lugar jamais destinado à vida humana? Considere o contraste. Hades é esvaziado no Lago de Fogo, no fim, AP 20:14. A própria morte é destruída. Isso significa que Gina, esse lago, não é uma sala de espera, mas uma conclusão. A linha do tempo não retorna a partir daqui. Quando Jesus falou das trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, Mateus 8:12, ele não estava descrevendo uma temporada. Ele estava nomeando uma permanência. Se trevas exteriores é ou não o mesmo que Gina é tema de debate, mas ambos enfatizam a exclusão final. Alguns se perguntam se essas palavras indicam aniquilação, almas reduzidas ao nada. Outros esperam por uma restauração universal, em que todos sejam reunidos no fim. Mas, durante a maior parte da história da Igreja, o testemunho foi de consequências eternas, não de fogo passageiro. Mesmo quando questionado, o aviso permaneceu. Gina não era metáfora de purificação, era veredito. Imagine novamente os livros no tribunal de Apocalipse. Um por um, nomes são buscados. Alguns estão lá, selados pelo sacrifício do Cordeiro, outros não. Não há apelação, nenhum segundo registro. O vale, o lago, o fogo não ecoam a purificação do purgatório, nem a espera de Hades. Eles marcam o ponto final. Agora o mapa se torna mais nítido. O Vale de Inom nos dá a imagem, Jesus nos dá o aviso, Apocalipse nos dá o veredito. Este é o primeiro dos 3 infernos. Gena, o lago de fogo, o destino final dos que não se arrependem. A pergunta agora é, se esse é o fim da estrada para os que rejeitam a Deus, e quanto às prisões que existem no caminho? E quanto aos lugares que os demônios temem e onde anjos estão acorrentados? O segundo inferno se abre diante de nós, e seu nome é o abismo. O mar está calmo, a noite pesada, e mesmo assim uma voz treme diante de Jesus de Nazaré. Em Lucas 8:31, os demônios no homem geraseno suplicam, não nos mandes para o abismo. Que lugar é esse tão terrível, que até espíritos que se alimentam do tormento estremecem ao ouvir seu nome? O texto não deixa margem para dúvida. Ele nomeia uma prisão selada e trancada, reservada a poderes que não conseguimos ver. Isso pode significar que o mundo não foi deixado indefeso, que o caos que tememos já está acorrentado? Sim, a Escritura nos mostra que Deus já traçou os limites do mal. Apocalipse 9:1-2 abre uma janela. Uma estrela cai, uma chave gira, e o poço do abismo é destrancado. Fumaça sobe, escurecendo o sol e o céu. Se isso não é mito, então o abismo é real e seus portões têm hora marcada. Mas o que está preso lá? João descreve gafanhotos como cavalos de guerra, rostos humanos, asas que trovejam. Eles não são libertos até que recebam permissão. O terror está nos detalhes. Mesmo na soltura, há limites definidos. Consegue perceber? O próprio caos espera ordens. Este não é um inferno eterno para almas humanas. É uma cela para espíritos rebeldes. Apocalipse 20:1-3 deixa claro. Um anjo desce com uma grande corrente e uma chave.
O próprio Satanás é acorrentado e selado no abismo por 1000 anos. Se o inimigo de toda a criação pode ser trancado, o que isso significa para nós? O abismo é aterrador, sim, mas também é fonte de consolo. Nem mesmo o poder mais sombrio tem controle sobre sua própria coleira. A autoridade de Deus governa o que é solto, quando e por quanto tempo. Imagine os demônios dos evangelhos assolando aldeias, despedaçando homens acorrentados, reduzidos à súplica para não serem enviados ali. Que prisão inspira tamanho pavor? Uma prisão feita não para homens, mas para espíritos, esculpida na própria criação como lembrete de que nada escapa ao governo do céu. E se a Escritura sussurra essa verdade, por que foi suavizada em um simples inferno em nossas Bíblias? O abismo sempre teve nome, traduções antigas o apagaram. Você e eu fomos ensinados a pensar no inferno como um único reino, mas o abismo prova o contrário. Ele não é o fogo final, não é o vale do julgamento humano, é um poço de contenção, um aviso de que Deus estabelece limites até para os espíritos. Se até os demônios são mantidos sob tranca e chave, o que podem fazer sem permissão? O terror do abismo é igualado pela paz que ele oferece, porque a chave não está nas mãos deles, mas nas dele. O terceiro inferno espera nas sombras da Escritura, com um nome que poucos ousam pronunciar: Tártaro. Não é fábula de poetas gregos, mas uma palavra que os próprios apóstolos escolheram quando precisaram descrever a prisão mais sombria de todas. Em 2 Pedro 2,4 lemos: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no Tartarosas, frequentemente traduzido como Tártaro, e os entregou a correntes de profunda escuridão, guardados até o juízo. Por que Pedro recorreu a essa palavra tirada do mito e a moldou para seu propósito? Porque nenhuma outra carregava o peso do que ele precisava expressar. Uma câmara mais profunda que a morte, correntes mais pesadas que ferro, uma contenção tão absoluta que nem mesmo os anjos rebeldes conseguem escapar de seu domínio. Isso pode significar que certos males foram trancados muito antes de você nascer? O texto diz que sim, que seu destino está selado até o juízo final. Judas confirma: os anjos que não guardaram sua posição de autoridade, ele os tem reservado em algemas eternas, sob trevas, até o grande dia. Que pecado foi tão grave a ponto de exigir tamanho castigo? Aqui, a trilha nos leva de volta a Gênesis 6. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram-nas por mulheres. Por séculos, crentes debateram quem eram esses filhos de Deus. Alguns afirmaram que eram apenas reis dinásticos, sedentos de poder. Mas os primeiros intérpretes judeus, e boa parte da igreja primitiva, viam algo mais sombrio. Seres angelicais que abandonaram seu lugar, cruzando limites que Deus havia estabelecido. Seria por isso que Pedro e Judas falam com tanta certeza de anjos acorrentados em trevas? Faz sentido. Nenhuma dinastia humana jamais foi dita como aprisionada no Tártaro, mas anjos que desafiaram o próprio céu, esses exigiram uma prisão diferente. É aqui que os escritos posteriores, como o primeiro Enoque, adicionam detalhes. Nessas visões, os vigilantes anjos caídos descem, ensinam conhecimentos proibidos e geram gigantes chamados Nefilim. Por sua rebelião, são lançados em fossas escuras, acorrentados até o fim dos tempos. Esses escritos não são escritura, mas moldaram o entendimento dos primeiros leitores sobre Gênesis 6. São janelas para como os primeiros crentes compreendiam o texto, e ecoam exatamente as imagens que Pedro e Judas escolheram, o que sugere que estavam imersos nessa tradição. Ainda que nem todo detalhe seja literal, Pedro e Judas usaram essa linguagem para afirmar que a rebelião angelical não é mito, mas um alerta enraizado na história. Se até anjos, criaturas de luz e poder, já estão presos, então a justiça de Deus não tarda, e seus limites contêm até os mais poderosos. Imagine, uma câmara imensa, silenciosa, sem luz, intacta, correntes fixadas na pedra, com elos frios como o próprio juízo. Nenhum grito escapa,
Nenhum sussurro sobe. Se escutar com atenção, pode imaginar um silêncio tão denso que pesa sobre a alma. Isso não é caricatura de demônios com tridentes. É contenção, judicial, precisa. A soberania de Deus tornada visível na ausência, no silêncio, em fechaduras que nenhum espírito pode romper. Mas aqui surge uma pergunta ainda mais profunda. Se o Tártaro guarda anjos até o juízo final, o que acontecerá no dia em que essas correntes forem rompidas? Apocalipse não descreve em detalhes, mas os indícios estão espalhados pelo texto. O grande dia em que todas as contas serão ajustadas, quando céu e terra fugirão diante do trono. Poderia ser que o Tártaro não seja o fim, mas apenas a cela de espera? Sim. A palavra sugere que o destino deles ainda está por vir. O lago de fogo, onde até a morte será lançada. O Tártaro não é o reino deles, é a sua jaula. Os mitos que te contaram diziam que Tártaro era a história de deuses e titãs, mas o Novo Testamento resgata a palavra, santifica-a e a grava no mapa do invisível. O que isso revela? Que a Escritura nunca temeu a linguagem, nunca temeu nomear o mal com termos que a cultura compreendesse. Pedro escolheu Tártaro não para honrar mitos gregos, mas para declarar: até a mais poderosa rebelião está algemada até que o veredito de Deus caia. E esse veredito não será adiado para sempre. O mapa agora está quase completo. Vimos Geena, o destino final dos que não se arrependem. Vimos o abismo, a prisão que os espíritos temem. E agora, Tártaro, a câmara onde anjos estão acorrentados. 3 infernos escondidos à vista de todos, distintos, mas unidos em uma só verdade. O juízo é ordenado, preciso e certo. Mas e quanto a Sheol e Hades, palavras que pairam pelas Escrituras como o reino dos mortos? Eles fazem parte desse quadro ou são outra coisa totalmente? Além de Tártaro, precisamos dar um passo ao lado e dissipar a confusão, pois se confundirmos Hades com o inferno, corremos o risco de perder a clareza de todo esse mapa. Sheol, Hades, 2 nomes que percorrem as Escrituras, muitas vezes achatados na única palavra que você aprendeu como inferno. Mas a Bíblia nunca os apresentou como destino final. Eles são a câmara intermediária, o salão de espera dos mortos. Como sabemos disso? Apocalipse 20:14 declara com clareza: a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Se o próprio Hades é descartado, não pode ser o ponto final. Então o que ele é? Nas escrituras hebraicas, Sheol aparece repetidamente. Jacó, lamentando José, disse que desceria ao Sheol de luto. Jó falou do Sheol como lugar onde os cansados descansam, onde grandes e pequenos repousam juntos. Não eram palavras de castigo eterno, mas da sepultura, o reino invisível dos mortos. Os justos e os ímpios iam para lá? Sim. Os salmos declaram que até Davi não seria deixado no Sheol, insinuando algo além, mas ainda assim, Sheol era o nome dado àquela morada sombria. No tempo do Novo Testamento, Hades, do grego, foi a palavra escolhida para equivaler a Sheol. Jesus falou sobre ele em Lucas 16, o homem rico em tormento e Lázaro consolado no seio de Abraão, 2 lados de um mesmo reino, separados por um abismo. Por que usar essa imagem? Para mostrar que a morte não é silêncio, mas espera. Uma espera consciente. Que mesmo antes do juízo final, a alma está ciente, ansiando, sentindo, seja consolo ou tormento. Isso levanta a pergunta: se Sheol e Hades são temporários, por que a Escritura fala do juízo como algo ainda futuro? Porque Hades não é o veredito, é o átrio do tribunal. Quando os livros forem abertos diante do grande trono branco, o próprio Hades será esvaziado, cada alma chamada, nenhuma deixada para trás. Os justos ressuscitados para a vida, os não arrependidos julgados e lançados no lago de fogo. Nada escapa da mão do juiz. Até a morte e o Hades são convocados, esvaziados de poder e descartados como uma casca vazia. A própria morte, o grande terror, um dia será lançada no fogo. Imagine um mundo onde a morte não tem mais lugar, onde a sepultura é destruída. É isso que Apocalipse promete.
Sheol e Hades não são reinos eternos, são corredores temporários destinados a desmoronar quando Cristo chamar todos a se levantarem. E ainda assim, por que fomos ensinados a confundi-los com o próprio inferno? Por que tradutores escolheram uma só palavra para muitas? Na tradição inglesa mais antiga, como a KJV, Sheol, Hades e Gehenna eram muitas vezes traduzidos como Hell, e a pregação herdou esse achatamento, mas o texto sempre foi mais preciso. Se você confunde a sala de espera com o fogo final, vai interpretar mal a justiça de Deus. Sua justiça não é vaga, é precisa. Imagine a cena, uma câmara vasta com incontáveis portas que levam à sombra. Almas reunidas, algumas em consolo, outras em angústia. Mas, acima de tudo, paira a certeza de que aquilo não é o fim. As portas são temporárias, as paredes frágeis, pois um dia foi marcado para que se abram e ninguém ficará ali dentro. Sheol e Hades existem para nos lembrar. A sepultura não tem a palavra final. E o que isso significa para você? Significa que a morte, por mais definitiva que pareça, não é o fim da história. Toda vida será erguida, todo segredo revelado à luz, toda escolha pesada diante do trono. Você viveria de forma diferente se acreditasse que a sepultura não é silêncio, mas chamado. Se apegaria com mais força à esperança de que Cristo tem as chaves, e não o Hades. É por isso que os apóstolos proclamaram que Jesus desceu aos mortos. Ele entrou em Hades, não como prisioneiro, mas como conquistador, proclamando sua vitória. E a partir daquele momento, Hades perdeu seu aguilhão. Ele ainda podia manter o corpo por um tempo, mas jamais a alma em Cristo. Você sente a vitória escondida aqui? Os corredores de Sheol não puderam silenciá-lo, e porque ele ressuscitou, também não poderão silenciar os que pertencem a ele. O mapa se torna mais nítido, 4 termos, 4 realidades, mas apenas 3 são verdadeiros infernos. Sheol é contexto, não destino. Isso significa que agora podemos traçar a linha do tempo, ver como os caminhos convergem e revelar como o juízo avança passo a passo. Agora, além da Câmara dos Mortos, encontra-se a grande procissão, ressurreição, tribunal e veredito. E ali, o mistério final aguarda. A partir do momento em que um coração para de bater, o que acontece em seguida? A alma se dissolve no nada ou a Escritura traça cada passo além do túmulo? A Bíblia não se cala, ela revela uma sequência, um fluxo ordenado de destino. Quando juntamos as peças, surge um padrão mais claro do que os mitos que herdamos. A pergunta é urgente: para onde leva o seu caminho? A morte nunca é o fim. Hebreus 9:27 afirma com clareza: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há ciclo de reencarnação, nem vaga errância como fantasma, nem segunda chance. A morte é a primeira porta. E o que existe além dela? Para os não arrependidos, a alma é mantida em Hades, o reino intermediário já descrito em Lucas 16, à espera do juízo. Para os que estão em Cristo, o caminho é outro. Paulo declara em Filipenses 1:23 seu desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. 2 caminhos distintos, ambos designados, ambos inevitáveis. Mas o que vem depois de Hades? Aqui muitos tropeçam. Com frequência, sermões fundiram inferno em um único destino, dando a impressão de que sepultura, juízo e castigo final eram a mesma coisa. No entanto, Apocalipse 20 nos dá a sequência completa. João vê os mortos grandes e pequenos diante do trono. Livros são abertos. Outro livro, o livro da vida, é aberto. Os mortos são julgados segundo as suas obras. Então vem a linha impactante. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Se Hades é destruído, como poderia ser o lugar final? Não era. Era apenas temporário. E quanto aos justos, os que morrem em Cristo, eles passam direto por Hades? A Escritura confirma isso. Ao ladrão na cruz, Jesus declara em Lucas 23:43, hoje estarás comigo no paraíso. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Coríntios 5:8.
Isso significa que os fiéis não estão esperando numa cela de sombras, mas já repousam com Cristo, aguardando a ressurreição do corpo. A diferença é decisiva. Um caminho é confinamento até o juízo, o outro é comunhão até a ressurreição. Observe também o tempo reservado às potências espirituais. Apocalipse 20, 1-3 descreve Satanás sendo capturado, acorrentado e lançado no abismo por 1000 anos, selado até sua liberação no fim. O diabo não reina no inferno, ele está preso, aguardando seu próprio juízo. Isso desmonta quase toda a imagem cultural e caricatura popular. O abismo não é um trono, mas uma cela, e o poder do inimigo está sob rédea. Por isso, os evangelhos mostram demônios suplicando a Jesus. Eles já conheciam sua autoridade sobre sua prisão. E quanto aos anjos que pecaram? 2 Pedro 2,4 registra com clareza: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no Tártaro, entregando-os a correntes de trevas reservados para o juízo. Aqui vemos um caminho paralelo. Não Hades para os humanos, não o abismo para os demônios, mas Tártaro para os anjos que aguardam seu veredito. Haveria sinal mais claro de que nenhuma criatura, por mais poderosa que seja, escapa da responsabilidade? O juiz de toda a terra governa todos os reinos. O clímax é o grande trono branco. Ali, Apocalipse 20, 14 e 15 revela a transferência final. Todos os que não têm seus nomes no livro da vida são lançados no lago de fogo. Até a morte e o Hades são destruídos. As salas temporárias desmoronam, as prisões intermediárias se esvaziam. Resta um único destino eterno para os que rejeitam o Cordeiro. Eis a verdade que desperta. Se o mapa é ordenado, então suas escolhas hoje fixam sua rota nesse mapa. É por isso que a clareza importa. Séculos de ensino borraram esse retrato. A imaginação popular retratou o inferno como caos, como o playground de Satanás, ou uma fornalha medieval. A Escritura desmonta esse mito. O diabo não é rei, os demônios não são carcereiros e a morte não é soberana. Todos serão julgados, todos enfrentarão seu fim determinado sob a autoridade de Cristo. O que antes parecia folclore agora se revela como drama de tribunal. A linha do tempo não é aleatória, é regida. Você ainda viveria de forma descuidada se soubesse o processo com antecedência? Arriscaria a eternidade quando a sequência já foi revelada? Essas perguntas não são abstratas. Elas exigem uma resposta no seu próprio coração. As Escrituras traçam cada etapa: morte, Hades ou paraíso, juízo e, finalmente, ou vida com Deus ou o lago de fogo. E através de tudo ressoa um refrão: todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. É o trono dele, não o do diabo, que nos espera no fim da linha. Assim, o cronograma é desvelado. Espera temporária, julgamento meticuloso, destino final. Isso não é mito, é ordem divina. E se o juízo pertence a Cristo, então a graça também. Quantos de nós ainda imaginam demônios com tridentes, cavernas em chamas, onde almas são torturadas para sempre? Mas será que a Bíblia algum dia descreve o inferno como o reino do diabo? Não. Mateus 25:41 afirma que o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Eles não são reis ali, são prisioneiros. Então por que gerações imaginaram Satanás como o mestre do inferno? Porque traduções borraram as categorias e a cultura preencheu a lacuna com imagens de castelos, tronos e demônios atormentadores. No entanto, em Apocalipse 20, a imagem é inconfundível. O diabo é lançado, acorrentado, julgado e lançado no lago de fogo. Não é rei, é detento. E quanto a Hades, quantas vezes você ouviu esse nome usado como sinônimo do inferno final? Pregadores bradaram que pecadores cairiam no Hades para sempre. Mas é isso que o texto realmente diz? Apocalipse 20:14 resolve a questão. A morte e o Hades são lançados no lago de fogo. Se Hades é destruído, não pode ser o destino final. É intermediário, uma cela antes do juízo. Por que essa distinção importa? Porque quando a apagamos, perdemos a justiça ordenada de Deus. Uma cela de espera não é o tribunal,
e o tribunal não é a sentença final. Outros dizem que Gena era apenas um lixão fora de Jerusalém, não uma visão de juízo eterno. Mas isso está de acordo com as palavras de Jesus? Em Mateus 10, 28, ele adverte: temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Um lixão não pode destruir a alma. Um vale fora dos muros não pode consumir corpo e espírito. Gena, na boca de Jesus, torna-se símbolo de separação final. E Apocalipse confirma isso quando o lago de fogo consome todos os que não estão no livro da vida. Um lixão local poderia carregar esse peso eterno? Não. O símbolo aponta além de si mesmo, para o destino dos que não se arrependem. E quanto ao Tártaro? Alguns o descartam como mito grego. Não é lá que os titãs foram acorrentados nos poemas de Homero? Sim, mas a carta de Pedro ressignifica o termo, dando-lhe nova precisão teológica. Em 2 Pedro 2,4, Deus lança os anjos no Tártaro e os acorrenta até o juízo. A palavra é emprestada, mas a realidade é bíblica. Judas ecoa a mesma verdade. Anjos que abandonaram sua morada estão presos em correntes eternas. O Novo Testamento não contrabandeia a mitologia grega. Ele dobra a linguagem ao serviço de Deus, mostrando que até os anjos caídos não são livres, mas contidos sob o comando divino. E o abismo? Muitos assumem que é para humanos maus, um buraco escuro para almas perdidas. Mas o texto não diz isso. Lucas 8,31 mostra demônios suplicando a Jesus para não serem enviados ao abismo. Apocalipse 20 mostra Satanás trancado ali por 1000 anos. O abismo não é destino humano, mas prisão demoníaca. Por que essa correção importa? Porque revela algo crucial. Nem todos os lugares invisíveis são iguais. Nem todos os destinos são partilhados. O juízo de Deus não é caos, é precisão. Então pergunte a si mesmo, por que todas essas distinções foram apagadas? Por que nos deram uma única palavra, inferno, quando a Bíblia nomeia múltiplos reinos com propósitos distintos? Foi por conveniência, por ignorância, ou porque a imagem mais nítida perturba muito mais do que a imagem achatada? Seja qual for o motivo, o custo foi a clareza. Herdamos 5 mitos: que o inferno é o trono de Satanás, que Hades é final, que Gena é só um lixão, que Tártaro é apenas mito e que o abismo é para humanos. O texto não deixa espaço para nenhum deles. E aqui está a virada solene. Se substituímos o desenho animado pelo tribunal, então todos nós estamos no banco dos réus. Não há mais como se esconder atrás de imagens de demônios torturando os outros. O juiz é Cristo. O martelo está em sua mão ferida e o veredito carrega peso eterno. A única pergunta que resta é: como você estará diante daquele trono, confiando no sacrifício dele ou encarando seu julgamento? Os mitos caíram, as categorias estão mais nítidas, mas ainda resta uma revelação: a justiça ordenada que une todos os destinos e a esperança que ainda fala hoje, e é para lá que seguimos agora. O mapa do reino invisível já não é vago. Caminhamos por seus corredores. O fogo final, a prisão demoníaca, as correntes dos anjos, o salão dos mortos. Cada lugar é distinto, cada um tem nome. Mas o que isso significa para nós agora? Se o juízo de Deus é tão cuidadosamente ordenado, o que isso revela sobre seu coração? A Escritura responde com a mesma clareza: Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14, 33. Se seu culto é ordenado, também é sua justiça. Nada escapa, nada é ignorado. Mas isso torna a perspectiva mais pesada para nós? Sim, porque significa que não há brechas nem caos onde o pecado possa se esconder. E ainda assim, dentro dessa ordem, há esperança. Por quê? Porque o juiz não é um poder impessoal. Apocalipse 20 mostra o trono, mas João também vê o cordeiro que foi morto. Que tipo de tribunal é regido por um rei crucificado? Que tipo de juiz carrega cicatrizes nas mãos? Isso significa que aquele que pronuncia a sentença é o mesmo que levou a maldição sobre si. Mas isso muda o peso do veredito? Não. Torna-o ainda mais profundo. Se o juízo pertence a Cristo,
Então, rejeitá-lo agora não é recusar uma ideia, mas uma pessoa que já carregou o teu juízo em si mesmo. O que isso significa, aqui e agora? Enquanto ainda há fôlego em seus pulmões, Paulo declara em Atos 17:31 que Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que ele designou, e deu prova disso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. O juízo é certo, mas a graça é oferecida antes que o martelo caia. Cada escolha agora inclina à eternidade. Cada recusa em se curvar é um passo em direção ao fogo. Cada sussurro de fé é um passo rumo à vida. E quanto ao diabo e seus anjos? Estão lançados para baixo. Não são reis nem governantes, mas prisioneiros à espera da sentença. E quanto à humanidade? Está em uma encruzilhada. Você não entrará no abismo, você não será acorrentado no Tártaro. Você se apresentará diante de um dos dois tronos, com Cristo na vida ou diante dele no juízo. Isso torna o hoje decisivo, o espaço de misericórdia antes que a sentença seja lida. O que você fará com esse espaço? Vai desperdiçá-lo ou correrá para os braços abertos do juiz, que também se chama pastor? E aqui está a esperança solene. O inferno não é caos, é ordem. O juízo não é aleatório, é justo. O mal já está contido. Apocalipse 20 declara que o diabo será acorrentado. Até agora, o poder demoníaco se curva à autoridade de Cristo. A própria morte será destruída. E ainda assim, a graça já está presente, aqui, oferecida livremente antes que o martelo final caia. Isso não muda tudo. O inferno é real, mas não tem a última palavra. A última palavra pertence a Cristo, cuja autoridade se estende por todos os corredores do invisível. Os mitos foram desfeitos, o mapa foi traçado. Mas o passo final não é sobre lugares, é sobre você. E é aí que encerramos. Se essa jornada despertou algo em você, não deixe que isso se perca no barulho. Há mais sussurros escondidos nas páginas da Escritura, esperando para serem revelados. Fique com a gente, inscreva-se, ouça com atenção e continue trilhando essa estrada estreita entre o trovão e o silêncio. Espero te ver de novo em breve.